Todo mundo que sonha em viver de renda faz a mesma pergunta. Será que dá para aposentar com fundos imobiliários? A promessa é linda. Aluguel caindo na conta todo mês, isento de imposto de renda, sem precisar mexer no patrimônio. Só que a gente foi olhar o que aconteceu de verdade, com 15 anos de história na mão, e o resultado incomoda. Desde 2010, o índice que reúne os fundos imobiliários da Bolsa rendeu 3% ao ano acima da inflação. O CDI, no mesmo período, rendeu 3,9%, ou seja, quem deixou o dinheiro parado no básico da renda fixa ganhou mais do que quem apostou em tijolo e papel na Bolsa. E isso não foi azar de um ano ruim. É o que a série inteira mostra. Nos próximos 5 minutos, eu vou te mostrar 5 janelas de tempo, 128 recortes diferentes, e os fundos que deram certo e os que quebraram, sem torcida, só o número. Primeiro, o que é esse índice? O IFIX é o termômetro dos fundos imobiliários na Bolsa Brasileira. Ele junta os principais fundos negociados na B3 e mede como esse conjunto se comporta ao longo do tempo. Um fundo imobiliário, o famoso FII, é um jeito de investir em imóveis comprando cotas na Bolsa, em vez de comprar um apartamento inteiro. Tem fundo de galpão logístico, de shopping, de laje corporativa e de papel. E aqui vai um detalhe que muita gente erra. Quando a gente compara o IFIX, a gente usa o retorno total. Isso significa somar a variação da cota mais os dividendos, imaginando que cada aluguel recebido foi reinvestido de volta no fundo. É a única comparação justa contra o CDI, porque no CDI os juros também rendem juros, e tem mais um cuidado. Tudo que você vai ver está descontado da inflação. É retorno real, o que sobra depois que o IPCA come poder de compra. Agora, 5 janelas. Vamos olhar o retorno real por ano, já descontada a inflação, em 5 prazos diferentes. Começando pelos últimos 3 anos. O IFIX entregou 1,3% ao ano. O CDI, 7,8%. O IDIL, que é o índice das ações que mais pagam dividendo, 11,1%. E o Ibovespa, 8,3%. Nessa janela curta, o fundo imobiliário ficou por último. Vamos abrir para 5 anos. O IFIX caiu para 0,6% ao ano. O CDI, 6,4%. O IDIL, 7,2%. E o Ibovespa, 2,1%. De novo, o tijolo na lanterna, agora 7 anos. Aqui o IFIX fica negativo. Menos 0,3% ao ano. Ou seja, quem entrou e ficou 7 anos perdeu para a inflação. O CDI rendeu 3,9%, o IDIL, 6%. E o Ibovespa, 2,5%. Só que a história muda quando o prazo estica. Em 10 anos, o IFIX rendeu 3,1% ao ano. O CDI, 4,2%. O IDIL, 10,5%. E o Ibovespa, 6,7%. O tijolo ainda perde, mas a distância para o CDI encolhe. E finalmente, desde 2010, mais de 15 anos. O IFIX rendeu 3% ao ano. O CDI, 3,9%. O IDIL, 4,7%. E o Ibovespa, 0,5%, praticamente empatado com a inflação, repara no padrão. Quanto mais curto prazo, pior o IFIX sai. Mas um número só não decide nada. Por isso a gente foi mais fundo. Comparar um período só é traiçoeiro, porque o resultado depende do dia em que você entrou. Então a gente fez o teste honesto. Pegou todos os recortes possíveis de 5 anos, mês a mês, de dezembro de 2010 até julho de 2026. Deram 128 janelas móveis de 5 anos. E olha a mediana de cada índice, o resultado do meio, o mais típico. O IFIX teve mediana de 1,55% ao ano. O CDI, 3,30%. O IDIL, 5,08%. E o Ibovespa, 2,48%. Agora o número que mais dói. Em 77 dessas 128 janelas, o CDI venceu o IFIX. E isso é 60% das vezes. Se você sorteasse um momento qualquer para investir 5 anos, na maioria das vezes teria sido melhor ficar no CDI. E não para aí. Em 29 dessas janelas, o IFIX ficou abaixo da inflação. 23% dos casos. Quase 1 em cada 4 investidores de 5 anos perdeu poder de compra segurando fundo imobiliário. E isso é o retrato do risco sem prêmio. Mas antes de você desistir dos fundos imobiliários, segura. Porque tem um prazo em que a história vira a favor. Quando a gente estica para 10 anos, foram 68 janelas testadas. E aí o IFIX empata com o CDI. A mediana do IFIX foi 3,10% ao ano. A do CDI, 3,14%, praticamente a mesma coisa. E tem uma vantagem que quase ninguém percebe, consistência. Em 10 anos, o IFIX ficou abaixo da inflação em apenas 4% das janelas, compara com o Ibovespa. As ações ficaram abaixo da inflação em 15% dos casos. Ou seja, no longo prazo, o fundo imobiliário foi mais confiável que a bolsa de ações para proteger seu poder de compra. O pior IFIX de 10 anos foi um resultado quase de empate com a inflação, menos 0,29%. O pior Ibovespa foi mais fundo. A lição é clara. Fundo imobiliário não é aposta de 5 anos. É construção de década. Só que a média esconde o mais importante. Dentro do índice, tem fundo que fez o cotista rico e fundo que destruiu o patrimônio. E a diferença entre eles é enorme. Começa pelos que deram certo. O BTLG11, de galpões logísticos, entregou 6,7% ao ano acima da inflação em quase 10 anos, com a cota subindo 50%. O HGLG11, também de logística, 5,7% real.
o HGRU11, de renda urbana, 5,2%. E o KNRI11, 3% real. Agora presta atenção nesse caso, porque ele desmonta um mito. O MXRF11 é um fundo de papel não tem tijolo. Ele empresta dinheiro para construtoras e recebe juros, através de títulos chamados CRI. Pois bem, a cota do MXRF11 está praticamente igual desde 2017, caiu 0,3% em quase 10 anos, parada. E mesmo assim ele entregou 11,3% ao ano pro cotista. Como? Reinvestindo os dividendos, mês após mês. A cota ficou de lado, mas o bolo cresceu por baixo. Agora o outro lado, o que dói. O XPCM11, um fundo de uma laje corporativa só, alugada para um inquilino só, perdeu 91% da cota e destruiu 19% ao ano do investidor. O EDGA11, de lajes corporativas, menos 13,9% real ao ano. E aqui vem o alerta mais importante. O VVCR11, o HCTR11 e o URPR11 eram fundos de papel de alto risco, que pagavam dividendos gordíssimos, daqueles de deixar qualquer investidor de olho brilhando. O HCTR11 destruiu 11,5% ao ano. O URPR11, 40% ao ano de perda real, todos quebraram. A lição é dura e vale ouro. Dividendo alto não salva fundo ruim. Muitas vezes, é exatamente o contrário. E os números confirmam. Dos 127 fundos com histórico limpo, 33, ou seja, 1 em cada 4, perderam mais de 30% da cota. E 14 deles entregaram retorno total negativo, mesmo com todos os dividendos reinvestidos. Então, o veredicto, em 3 afirmações que os números sustentam. Primeira. Em prazo curto, de até 5 anos, fundo imobiliário é risco sem prêmio. O CDI venceu em 60% das janelas e o tijolo perdeu da inflação em quase 1/4 dos casos. Segunda. Em 10 anos, o IFIX empata com o CDI e protege melhor que as ações contra a inflação. Ele é construção de década, não de temporada. Terceira, e a mais importante. Dentro dos fundos imobiliários, a seleção importa mais que a classe. Escolher o fundo certo separou um ganho de 6,7% ao ano de uma perda de 40% ao ano. A diferença não estava em ser FII, estava em qual FII. Então, FII vale a pena para aposentadoria? Vale, se você tiver prazo de 10 anos ou mais, reinvestir os dividendos e fugir do canto da sereia do rendimento alto demais. Não vale como atalho de renda rápida. O que acompanhar é simples. Prazo longo, reinvestimento e qualidade do fundo, não tamanho do dividendo. A análise completa, com todas as janelas e todos os fundos, está no Rico aos Poucos. Se esse tipo de conta sem torcida te ajuda a investir melhor, se inscreve no canal.